calcular volume e densidade. Volume é a quantidade de espaço ocupado por um objeto. Já a densidade consiste na massa desse objeto presente em cada unidade de volume. É importante conhecer o volume de um objeto antes de descobrir sua densidade. Calcular o volume de objetos regulares pode ser feito com uma fórmula simples determinada pela forma de cada um. Algumas das unidades mais comuns usadas para se expressar volume são os centímetros cúbicos, cm3, e os metros cúbicos, m3. Depois de ter descoberto o volume, a densidade pode ser encontrada com mais um passo simples. Algumas unidades comuns para se expressar densidade são os gramas por centímetros cúbicos, G/cm3, ou os gramas por mililitro, G/ml. Conhecer essa forma dá a você a possibilidade de escolher a fórmula adequada e tomar as medidas necessárias para o cálculo do volume. A esfera é um objeto tridimensional perfeitamente circular no qual todos os pontos da superfície se encontram à mesma distância do centro. Em outras palavras, a esfera é um objeto em forma de bola. O cone é um sólido tridimensional com base circular e um único vértice, ponta do cone. Outra forma de pensar é imaginar que ele representa uma pirâmide especial que tem um círculo como base. O cubo é um sólido tridimensional com 6 faces quadradas idênticas. O sólido retangular, também conhecido como prisma retangular, é semelhante ao cubo no aspecto de ser um objeto tridimensional com 6 lados, mas, neste caso, seus lados são retangulares em vez de quadrados. O cilindro é uma forma tridimensional com 2 extremidades plenos idênticas e circulares, com um lado curvo que as interliga. A pirâmide é um sólido tridimensional com um polígono como base e faces laterais que se encontram em um ápice, ponta da pirâmide. Sua forma regular tem por base um polígono regular, o que significa que seus lados têm o mesmo comprimento e seus ângulos, a mesma medida. Se o objeto possui uma forma irregular, você pode usar o método de deslocamento para descobrir seu volume. Cada sólido tem uma fórmula capaz de calcular quanto espaço tridimensional é ocupado por ele. Abaixo estão as equações de cada um dos objetos listados acima. Leia como calcular volume para imagens e mais detalhes a respeito desse tema. Esfera, V igual, 4/3, R3, onde R é o raio da esfera e é a constante π, 3,14. Cone, V igual, 1/3, R2H, onde R é o raio da base circular, H é a altura do cone e é a constante π, 3,14. Cubo, V igual S3, onde S é o comprimento de qualquer lado da face quadrada. Prisma retangular, V igual L multiplicação W multiplicação H, onde L é o comprimento do lado da face retangular, W é a largura da mesma face e H é a altura do prisma. Cilindro, V igual R2H, onde R é o raio da base circular, H é a altura do cone e é a constante π, 3,14. Pirâmide, V igual, 1/3, B multiplicação H, onde D é a área da base da pirâmide, L multiplicação W, e H, é sua altura. As medidas serão determinadas pela forma do objeto. Na maioria dos casos, você precisará da altura, mas deverá obter o raio apenas se o sólido for circular e a largura, se ele possuir faces retangulares. O raio de um círculo equivale à metade do diâmetro. Meça o diâmetro colocando uma régua ao longo do ponto central do círculo e observando qual é a medida da seção. Calcule o raio dividindo o diâmetro por 2. Descobrir o raio de uma esfera exige um pouco mais de esforço, mas pode ser feito de diversas formas detalhadas em como encontrar o raio de uma esfera. O comprimento, a largura e a altura dos objetos podem ser medidos com uma régua, começando em uma extremidade e observando-se onde ela termina, do outro lado. Agora que você descobriu qual é a forma em estudo, qual fórmula utilizar e, ainda, tomou as medidas necessárias, será possível calcular o volume inserindo os valores e fazendo os cálculos. O resultado será o volume de seu objeto. Lembre-se de expressar a resposta em unidades cúbicas. Quer você esteja usando o sistema métrico internacional ou outro, a unidade de volume deve estar sempre elevada ao cubo. Não se esqueça de sempre incluí-la ao final dos cálculos.